estou aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco mais sobre os princípios, os ensinos, sobre aquilo que o Senhor Deus tem falado ao meu coração e eu acredito que Ele pode falar com você também. Então, qual é a sua opinião? Diante de um tema, de um assunto ou até mesmo de uma polêmica, como você tem se posicionado? Essa é a palavra que a gente precisa entender hoje. Porque existem tantos assuntos, tantos temas, tantas abordagens que são colocadas e que fazem parte do nosso dia a dia, que eu e você precisamos aprender a ter um posicionamento cristão. E aí, acho que é aí que pega, porque o posicionamento cristão, ele precisa estar embasado na palavra de Deus. Nós precisamos ter atitudes e respostas diante de temas e de tudo que acontece no nosso dia a dia que dão referência a Cristo Jesus. Como aquela frase, ou até mesmo aquele tema do livro, no seu lugar, como que Jesus agiria? Qual seria a resposta, a opinião ou o posicionamento de Jesus diante de um tema específico que você está enfrentando hoje ou que você enfrenta dia a dia? E falando sobre isso, eu quero compartilhar com vocês o texto que Jesus deixou para nós, que está lá em Mateus, onde o Senhor diz que nós somos sal e luz para esta terra. E o Senhor, ele exemplifica, ele deixa muito claro a forma como a gente precisa entender sobre esse exemplo, né? Sobre esses pontos que ele coloca aqui. Ser sal e ser luz é provocar mudança em um ambiente. Nossa, mas como assim? Então, a palavra diz que se o sal for insípido, se o sal não tiver sabor, para que ele serve? E aí, cadê as cozinheiras de plantão? Você usa um sal sem sabor para temperar a sua comida? Eu acho que não. E vamos falar da luz. Você entra num ambiente que está escuro e você precisa iluminar aquele lugar. Se você ligar a luz e ela não iluminar, vai resolver o seu problema? Então, é isso que Jesus estava dizendo para mim e para você. Que nós que entendemos e que queremos viver de uma forma agradável ao Senhor, conhecendo, buscando cada dia mais e mais daquilo que Ele tem para nós, nós precisamos nos posicionar diante das situações que fazem parte do nosso dia a dia e posicionar de uma forma agradável ao Senhor. Ah, mas como que eu vou saber qual que é a forma agradável ao Senhor? Você vai saber através da palavra, através do seu relacionamento com Deus, através da sua intimidade com o Espírito Santo, você vai conseguir se posicionar de uma forma agradável ao Senhor. Porque essa palavrinha, posicionamento, ela está fazendo falta em muitos lugares hoje na nossa sociedade. Porque eu e você, como cristãos, se entendemos que somos sal e que somos luz nessa terra, precisamos fazer diferença. Ah, então eu tenho que falar diferente do que todo mundo está falando? Não! A diferença que eu e você precisamos fazer é em relação à palavra de Deus. Enquanto o mundo em trevas, enquanto as opiniões que podem estar obscurecidas fazem a cabeça de todos, eu e você precisamos fazer diferença trazendo luz. Luz baseado na palavra de Deus. Não uma luz própria, não o que você pensa ou talvez aquilo que você estudou, aquilo que você domina, um assunto assim e tal. Não, a luz que vem do próprio Senhor. Porque não há luz em nós. A única luz que a gente pode refletir é a luz de Cristo Jesus. E mais, o sabor. Para que serve o sal? Para ele dar sabor ao alimento, para que aquele alimento fique mais saboroso, para que quando você deguste, né, quando você pegue aquele alimento, você sinta algo diferente. Em
Então, se o sal não consegue fazer realçar esse sabor, ele não serve para nada. Então, como que eu vou poder ser sal e ser luz em esse ou aquele assunto? Entendendo que você vai fazer diferença, levantando ou trazendo a luz, trazendo o sabor que vem do próprio Deus para as nossas vidas. E aí a gente pode falar de tantos e tantos assuntos que geram polêmicas, que geram discussões, que até mesmo tiram-nos do foco principal, que é a vida em sociedade, mas que querem a todo custo divergir daquilo que a palavra de Deus ensina. Será que você passa por algum momento assim? Algum assunto surge, alguma polêmica é criada que faz com que o seu posicionamento fique, de certa forma, escondido? Talvez para que as pessoas não venham te discriminar, não venham falar contra você, não venham te rotular com títulos que talvez não vão ser agradáveis para você. Então, posicionamento é tudo. Se você entende os princípios, os mandamentos, as ordenanças que Deus deixou para nós na sua palavra, se você tem buscado conhecer mais e mais o Senhor e assim você tem andado mais perto dele, o próprio Espírito Santo vai te dar aquela cutucada naquela hora e vai falar assim, se posicione. É isso. Eu e você precisamos nos posicionar, mas não como todo mundo pensa, não, sabe, de uma forma que seja agradável para todos, não, nos posicionar de uma forma que seja agradável a Deus. Se você abre mão dos princípios ou das leis, dos ensinos que Deus está falando ao seu coração diante de um ou outro assunto, você não consegue se posicionar como um verdadeiro cristão. E é nesse momento que a gente precisa fazer diferença. Naquela hora onde as pessoas estão todas com o mesmo pensamento, estão todas seguindo numa direção, eu e você precisamos trazer luz. Precisamos trazer um sabor diferente que vai ser agradável ao Senhor. Mas eu não estou querendo dizer que você tem que participar de discussões, entrar em polêmicas e isso ou aquilo. Não, você não precisa sair por aí levantando uma bandeira ou abrindo a Bíblia e fazendo com que todo mundo entenda o que está escrito ali. Não. O seu posicionamento, ele pode ser refletido nas suas atitudes, na forma como você fala, na forma como você age com alguém, na forma como você trata o seu próximo, na forma como você trabalha, na forma do seu dia a dia, o seu posicionamento pode ser visto. E diante de um ou outro assunto que talvez venha surgir, é importante saber se posicionar de forma agradável ao Senhor. Porque se eu e você queremos seguir a Cristo, queremos viver com Ele, queremos fazer com que o Evangelho de Jesus seja anunciado nessa terra, nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser luz. E em meio a tantos lugares e a tantas questões onde faz falta um pouquinho de luz, onde faz falta um pouquinho de sal, nós precisamos aparecer. Não eu, você, o nome de alguém, não. O nome que precisa aparecer é o nome de Jesus Cristo através de nós. E aí, como está a sua opinião nesses dias? Se você ainda não consegue se posicionar, busque na palavra, ouça do Espírito Santo, dobre o seu joelho e o seu coração para permitir que Deus te ensine aquilo que é agradável a Ele. E para te contar uma história, aquilo que é agradável a Deus nem sempre é agradável aos homens. Aquilo que às vezes eu ou você buscamos, que talvez seja até a nossa vontade, muitas vezes pode não ser a vontade de Deus. Então, como que eu vou aprender a me posicionar?
diante do Senhor, estando diante dele, falando com ele, buscando conhecer quem ele é, lendo a palavra, tendo o seu tempo de devocional, de oração, de estar diante do Pai. Quanto mais você se relaciona com ele, mais você conhece dele e mais dele tem em você. Se posicionar é essencial, principalmente diante de todos os temas que surgem no nosso dia a dia. Então, se tem dúvidas, busque na palavra. Se você não sabe qual é o posicionamento agradável a Deus, dobre o seu joelho e ouça aquilo que Deus está falando. Porque Ele sempre está falando. Nós precisamos aprender a ouvi-lo e a fazer diferença nesta geração. Um abraço e até o próximo vídeo.